Estamos acolhendo o Eduardo Badu, da Arquidiocese São Sebastião, no Rio de Janeiro. Amanhã, grande festa no Rio, padroeiro do Rio e de várias cidades do Brasil e do mundo. Ele que é fundador da comunidade Maria, ela que é a serva da Trindade. E ele vem mais uma vez pregar a palavra de Deus para nós. Levante os braços para o céu, vamos invocar o Espírito Santo sobre o Eduardo, para que de seus lábios possam sair palavras de vida eterna para nós. Ele vai nos falar sobre o perdão. O perdão liberta para amar. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo Badu. Obrigado, irmão. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Na Arquidiocese Eu sei do Rio de Janeiro. que ao invocar Deus abençoe seu teu trabalho, santo Eduardo. nome me escutará. Abençoe a sua família, seus Eu filhos. sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Levante os braços e cante: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Me chamo Eduardo, conhecido como Badu. Sou fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, casado com a Gisele, pai de 4 lindos filhos. E é com muita alegria que eu quero mais uma vez trazer a palavra de cada um de vocês, que é uma palavra que vem impactar o nosso coração com o tema: o perdão liberta para amar. Então, diante dessa palavra que nós iremos meditar em cima do episódio da pecadora arrependida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo do 36 ao 50, onde diante dessa palavra nós iremos descobrir a força do perdão, que faz com que possamos, por meio dele, nos abrir ao amor, nos abrir à experiência maravilhosa. Então, convido a você que está aqui, você que está em casa, a tomar a palavra de Deus em Lucas 7, a partir do versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, começou a lavá-lo com as lágrimas. Depois, enxugava-os com seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, tenho algo para lhe dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse:
julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com um perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida, disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Nós vamos perceber aqui que o título da palavra, dessa perícope do Evangelho, vai falar a mulher, a pecadora arrependida. Nós vamos perceber que Jesus recebeu um convite do Simão, que é um fariseu, para jantar na sua casa. Era um jantar especial. Só que esse convite, porque muitas vezes a gente pode pensar que foi um convite porque ele queria acolher Jesus, ele queria receber o seu amor, a salvação, mas foi um convite justamente para testar o Senhor. Era como se fosse ali uma festa, um jantar, como eu disse, especial, e havia uma mesa. Essa mesa era colocada no meio da sala. E isso é para a gente contextualizar também essa passagem, essa mesa ela era um pouco baixa. E quando os convidados estavam ao redor da mesa, eles sentavam como que apoiando assim na mesa e eles comiam dessa maneira, de sorte que os seus pés ficavam do outro lado e apoiando-se com essas mãos, eles faziam a refeição. Não era como uma realidade que a gente vê, que a gente senta à mesa e tem as cadeiras, porque ficaria difícil daquela mulher se aproximar de Jesus e alcançar os pés dele. Ela conseguia alcançar os pés dele porque ele ficava nessa postura, apoiando-se na mesa que era abaixo e ali tomando a refeição, de sorte que os seus pés ficando assim, teria como ela, de fato, beijar os pés, se prostrar aos pés dele. E a mesa, como eu disse, ficava no centro da sala, de sorte que as pessoas ao redor que passavam na casa conseguiam ver que estava tendo uma festa especial, que estava tendo alguma coisa ali. E ali Jesus entrou nessa casa, ele recebeu esse convite, ele aceitou, só que, diante dessa realidade toda do fariseu que convidou Jesus, nós vamos perceber que na Palestina antiga, era de deserto, com muita areia. Então, eles tinham que andar muito. E, naturalmente, por eles andarem muito pelo deserto, passar pelas areias, eles ficavam com os pés sujos. Então, quando eles chegavam na casa, era naturalmente que se tinha uma bacia próximo ali da mesa, onde o anfitrião pedia para que os seus servos lavassem os pés daquele pelo qual ele estava recebendo em sua casa. O ato de limpar os pés era para demonstrar que aquela casa era uma hospitaleira, era uma casa, melhor dizendo, acolhedora. A próxima atitude que o Simeão, o fariseu, deveria tomar, depois de pedir um servo para lavar os pés, era de fato dar um beijo na testa de Jesus, que era o seu convidado, dizendo: tu és muito bem-vindo na minha casa. Todavia, ele não fez isso também. A terceira atitude que era para o Simão, fariseu, fazer era ungir a cabeça do seu convidado com óleo, que simbolizava a alegria, e ele não fez. Jesus não foi bem recebido na casa de fariseu. Essa palavra ela tem um significado importante, porque muitas vezes também
Nós queremos convidar Jesus, nós falamos, Jesus entra na nossa casa, Jesus entra na nossa família, Jesus entra na nossa história, todavia, a gente não o acolhe verdadeiramente. Nós colocamos reservas, nós colocamos limites. É como que nós, quando convidamos alguém, não sei se acontece isso com cada um de vocês, que tem aquele quarto da bagunça, que a chave some na hora que um convidado chega, que ninguém apresenta aquele quarto, apresenta todos os cômodos da casa, mas aquele quarto da bagunça, o convidado não conhece. Então, nós damos limites para Jesus, porque quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na sua casa, justamente é esse quarto da bagunça que também Ele quer entrar, porque Ele quer restaurar tudo, Ele quer transformar tudo, Ele quer mudar tudo. Então, você precisa dar todas as chaves de todos os cômodos da sua casa para o Senhor, para que de fato Ele possa ter acesso livre na sua casa, para que de fato você possa demonstrar, Senhor, aqui Tu tem livre acesso, aqui Tu és o dono, aqui Tu és o dono, o Senhor, o Quírios, aquele que de fato vai governar toda a nossa casa. E Jesus de fato, tendo acesso em toda a nossa casa, Ele vai, de fato, fazer toda a transformação. Mas nós vamos perceber que ele não foi bem acolhido na casa de Simão, e ele que convidou Jesus, pois nada que simbolizava um gesto de acolhimento foi feito por parte dele. Possivelmente, essa mulher era uma prostituta. E a prostituta daquela época, elas usavam um colar bem perfumado com unguento, que aí elas poderiam pegar o perfume e elas colocavam um pouco para que de fato aquilo pudesse chamar a atenção dos homens. Os homens, sentindo aquele cheiro, eles iam ao encontro para que de fato elas pudessem ali exercer a profissão dela. Era uma técnica que elas usavam para atrair os homens. E só que essa mulher, nós vamos perceber que era uma mulher que ficava à margem. Era uma pecadora pública, ela não foi convidada para estar na casa do fariseu, até porque o fariseu jamais quereria que ela estivesse na casa dele. Só que ela entrou na casa, e ali nós vamos perceber como foi narrado aqui, ela se prostrou aos pés de Jesus, começou a chorar, e lavando os pés com as lágrimas, ela começou a secar com os seus cabelos. E depois vai dizer que ela pegou o perfume e ungiu os pés do Senhor. Esse perfume era um unguento que equivalia a 300 dias de trabalho, ou seja, o valor que ela depositou daquele perfume para ungir os pés de Jesus equivalia um ano do nosso trabalho, se assim podemos dizer, um ano de trabalho deles, para ver a riqueza que era, que ela deu tudo para o Senhor, diferente do fariseu. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, nós falamos, Senhor, até aqui Tu podes ir, até aqui Tu podes curar, até aqui Tu podes libertar, mas essa realidade aqui não, Senhor, não toca, nessa realidade aqui é eu que mando, eu que governo, não. Se eu hoje, como nós vimos na pregação anterior, que Maria entrou na casa de Isabel, ela foi bem acolhida, ela disse shalom, Isabel se alegrou, Isabel saiu da reclusão, João Batista se alegrou, ficou cheio do Espírito Santo, aquela casa foi abençoada, aquela casa saiu de uma reclusão, de uma tristeza. Assim também deveria acontecer na vida do fariseu Simão, que ao acolher Jesus para a sua casa, para o jantar, Jesus iria abençoá-lo, porque Jesus tinha também interesse pela alma dele. Mas o que chamou a atenção é que entrou no cenário uma mulher. E ao entrar no cenário essa mulher, para que possamos contextualizar essa passagem bíblica, e você poder acompanhar e entender, nós vamos perceber que quando ela entra, Jesus vai dizer, os teus pecados já foram perdoados. Preste atenção aqui nessa passagem. Quando aquela mulher, que era tida como uma pecadora pública, ela entra na casa e ela já leva o perfume em suas mãos
para derramar aos pés de Jesus, significa que ela já havia recebido perdão de Deus, ela já tinha se deparado com o olhar misericordioso de Jesus, ela já tinha percebido uma força atraidora, amorosa, que pudesse de fato mudar a vida dela. Por isso que ela já entra naquela casa, já com uma atitude de amor. Agora ela pode amar verdadeiramente, agora ela pode tocar no homem, sabendo que aquele homem não vai abusar dela, porque naquele momento ela fez uma experiência, ela sabia quem estava ali era o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo-poderoso. E esse ato de perdão fez com que aquela mulher experimentasse na sua vida a graça de amar verdadeiramente. Você que está aqui, você que nos ouve e nos acompanha na sua casa, se tiver alguém do seu lado, libera essa palavra profética sobre ele, sobre ela agora. O perdão, fala isso, o perdão é capaz de libertar você para amar. Vira para a pessoa agora e fala isso, o perdão te liberta para amar. Fala isso mais uma vez, o perdão te liberta para amar. Muitas pessoas querem amar, muitas pessoas querem demonstrar atos de carinho, atos de amor, mas porque estão acorrentadas ainda no orgulho, acorrentadas ainda no pecado, elas são impedidas de demonstrar um ato de amor verdadeiro, porque há feridas na alma, há feridas emocionais, há feridas afetivas, que nos impede de manifestar a alegria de nós amarmos um amor desinteressado, um amor que não busca seus próprios interesses, mas um amor que é paciente, que é prestativo, que é bondoso, que de fato perdoa tudo, ama tudo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É esse amor que Deus derramou nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas você hoje talvez tenha dificuldade de testemunhar esse amor às pessoas da sua casa, simplesmente porque você ainda não fez a experiência de ser perdoado e de perdoar. E hoje o Senhor quer nos conceder essa graça, de nós ficarmos livres de tudo aquilo que tem nos acorrentado naquele quarto da bagunça, naquele cômodo da bagunça na nossa casa, nas realidades bagunçadas das nossas vidas. Há muitas gavetas na nossa vida que estão ali desajustadas, mas o Senhor hoje quer reordenar tudo. O Senhor quer ordenar tudo no amor, tudo na sua graça. E aí, naquele momento, ela recebeu a remissão dos pecados pela fé que ela teve em Jesus, e agora ela pôde demonstrar com atos concretos que, de fato, quem acolheu o perdão pode verdadeiramente amar. Então, contextualizando a palavra para que vocês possam entender, e aí a gente vai aprofundando como que numa lexo divina, para que de fato possamos ter a experiência com a palavra de Deus. E falando da lexo divina, nós vamos ver o grande exegeta da Igreja Católica, São Jerônimo. Ele vai dizer uma frase assim fantástica: desconhecimento das Escrituras é desconhecimento de Cristo. Muitas vezes nós falamos que conhecemos Jesus, que nós amamos Jesus, mas nós não aprofundamos na sua palavra, nós não somos homens e mulheres da palavra de Deus. E uma das graças que o batismo no Espírito Santo nos confere é verdadeiramente a gente ter amor pela palavra de Deus, gosto pela palavra de Deus, fazer a lexo divina, como esse programa e como essa rede de televisão sempre está ali nos motivando para que possamos de fato também mergulhar na palavra, compreendendo os 4 passos da lexo divina: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então é justamente dentro desse espírito da lexo divina que eu quero partilhar essa palavra. E uma frase, um versículo que me chamou a atenção é justamente do fariseu, que vai dizer: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois ela é uma
pecadora. Eu já disse para vocês na introdução dessa pregação que não tinha necessidade de ser profeta para saber se ela era uma pecadora, porque ela usava um colar. E naquele colar tinha o quê? Um perfume. Então tinha vestimentas próprias que eles identificavam quem era. Então ele acabou cometendo um equívoco. E Jesus não é apenas um profeta, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. Só que ele ficou ali meio que perturbado com aquela situação toda e acabou não acolhendo Jesus como profeta e não acolhendo Jesus como Deus. Jesus, inúmeras vezes, ele foi convidado para comer na casa dos pecadores. Uma passagem que eu posso trazer aqui é aquela que Jesus, ele vai passando, e quando ele vai passando, ele olha na coletoria de impostos um homem que se chamava Levi. Ele fitou o olhar para ele, o amou e disse: segue-me. Imediatamente Levi levantou-se da coletoria de impostos e passou a seguir a Jesus. E nós sabemos que Levi, ele tinha ali uma profissão que era desprezada pelos judeus, porque ele colaborava com a opressão do Império Romano, que ali saqueavam e cobravam impostos do povo judeu. E nós sabemos também, segundo os exegetas da Sagrada Escritura, eles vão nos ensinar que a pessoa que era cobradora de impostos, ele cobrava, de vez de cobrar R$5, vamos dar um exemplo, trazendo para a nossa realidade, ele cobrava um pouco mais, dava o que era de direito para o imperador romano, e ali colocava também no seu bolso alguma coisa. Então ele tinha ali também um pecado público. Só que me chama muita atenção que depois dessa experiência concreta que ele teve com Jesus, que o olhou e o amou, ele fez uma festa e levou Jesus para sua casa e convidou todos os seus amigos que eram o quê? Pecadores, coletores de impostos. E aí os fariseus olhavam como que Jesus pode se hospedar na casa dos pecadores, como que ele pode comer com os pecadores. Mas Jesus vai dizer que são os doentes que precisam de quê? De remédio, que precisa de médico, que ele não veio buscar os sãos, mas ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, naquela experiência que Levi teve com o Senhor, levou Jesus para a sua casa, Jesus assentou-se com os pecadores e transformou a vida de todos os pecadores. E da mesma forma aqui, Jesus agora, ele não está na casa de um pecador público, para demonstrar que não era apenas os convites que ele recebia para ir na casa dos pecadores, mas também dos fariseus que os convidavam, para que estivesse ali na mesa. Todavia, esse doutor da lei que o acolheu, esse fariseu que se chama Simão, ele o convidou para comer na sua casa, mas quem de fato o acolheu verdadeiramente foi a mulher. A mulher pecadora que acolheu Jesus verdadeiramente. E aí nós precisamos compreender que aquela mulher, ela chorava aos pés de Jesus os seus pecados. Ela chorava ali tudo aquilo que ela fez. E nós pregamos anteriormente que Deus, por meio do batismo no Espírito Santo, nos leva a uma experiência de quê? De arrependimento, de quebrantamento, de confissão de pecados. Então essa mulher que foi acolhida por Jesus, que experimentou o amor, que experimentou a misericórdia, que de fato assumiu-se como filha, e não apenas filha, mas filha amada de Deus, ela agora consegue corresponder ao seu amado, corresponder ao seu amor. E nesse momento, ela faz com que um gesto de fé, faz com que Jesus venha agora declarar publicamente, diante dos seus convidados, que ela estava perdoada de todos os seus pecados. Gente, para vocês prestarem atenção e entenderem, da mesma forma que aquela mulher, ela entrou na casa do Simão fariseu, ela poderia ter medo de entrar na casa dele. Ela poderia ter dificuldade de entrar com medo da reclamação, do olhar acusador daquele homem. Ela poderia ficar parada, mas ela sabia que quem estava naquele jantar, naquela casa, era um homem.
a qual ela poderia de fato receber a cura, receber a libertação, receber o perdão, receber a transformação. E nós sabemos que por ela ser uma pecadora pública, ela não poderia falar com Jesus, falar com o homem. E também nós sabemos que na cultura judaica, uma mulher não tomaria a iniciativa de falar com o homem e nem ao menos de tocar em um homem. Mas ela quebra todos os paradigmas, ela quebra todas as barreiras, porque assim Jesus também o fez. Ele quebrou todos os paradigmas para vir na minha direção, que sou pecador, para vir na sua direção, que é pecador, que é pecadora. Ele fez de tudo para que nós pudéssemos receber o perdão, receber o amor, e essa mulher agora, ela faz de tudo para encontrar-se com Jesus. Nós podemos também lembrar um texto bíblico de uma mulher que sofria durante 12 anos com fluxo de sangue. Nós sabemos que para os judeus, o sangue significa vida. E a mulher que está perdendo sangue, ela está perdendo o quê? Vida. E nós sabemos também que, de acordo com o costume judaico, uma mulher que estava no período de menstruação, ela não poderia tocar no seu esposo, ninguém poderia tocar nela, porque se tornaria o quê? Impura. Então, naquele momento, a mulher ficava num quarto separado, e nós vamos perceber, diante dos estudos, que os judeus, eles tinham até um outro quarto, porque na hora que a mulher estava naquele período, eles ficavam em outro quarto dormindo, porque se deitasse com ela, se tocasse nela, era tido como impuro. Mas o que me chama a atenção, e é bonito, que essa mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, ela gastou os seus bens com os médicos e com os medicamentos. Ela não conseguiu a cura. Ela também estava à margem da sociedade, porque foram 12 anos que essa mulher não se relacionou com ninguém. Ela não poderia participar de festa, ela não poderia sentar à mesa com seus familiares, com seus amigos. Olha o que essa mulher sofreu durante esse período. Mas quando ela soube que Jesus estava diante dela, uma multidão ali comprimia Jesus, mas aquela mulher, ela foi como que rastejando ao encontro de Jesus, porque ela sabia que ele não era apenas o médico, mas também ele era o remédio, e que ele não era apenas o remédio, mas que também ele era o médico dos médicos, que poderia curar a vida dela, curar a enfermidade dela. Ela toca em Jesus, na orla do manto do Senhor, e extrai de Jesus, por causa da sua fé, uma força que foi capaz de curá-la. E é esse o convite que eu quero fazer a você. Toque em Jesus como essa mulher que sofria com fluxo de sangue. Toque com fé, que a cura de Deus vai acontecer na sua vida. Como essa mulher pecadora arrependida, que correu, ela não ficou com medo também da acusação do fariseu, das pessoas que poderiam impedi-la de entrar, mas ela entrou e tocou nos pés do Senhor e chorou os seus pecados, porque ela sabia que ali estava a cura dela, ali estava a libertação dela, ali estava a mudança da vida dela. Então nós precisamos fazer essa experiência. Essas duas mulheres, ela não ficou preocupada com o que as pessoas iriam falar. E nós estamos preocupados na nossa forma de falar com Deus, na nossa forma de relacionar com Deus. Nós ficamos tímidos de manifestar a nossa fé, de manifestar a nossa esperança, de manifestar a nossa adesão em Jesus Cristo. Nós precisamos ser mais livres. Mas por que nós não tomamos a atitude dessas mulheres? Porque nós ainda não acreditamos, infelizmente, que Jesus é capaz de mudar todas as coisas. Que Jesus é capaz de curar as nossas feridas, que Jesus é capaz de mudar e transformar os nossos corações, mas Ele precisa agora de uma predisposição minha, de uma predisposição sua. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é edificante, ela se realiza hoje, ela está se realizando hoje, porque Isaías no capítulo 55 vai dizer que nenhuma palavra que sai do trono da glória de Deus, que vem à terra, ela não volta sem antes
produzir todos os efeitos necessários. Então a palavra de Deus que foi proclamada aqui, ela está passeando nas vossas cabeças. Ela está aí passeando, como o Espírito pairava sobre o mar. A palavra de Deus está passeando nesta manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida, e esperando que você consinta no verdadeiramente falar: Senhor, mergulhe a tua palavra no meu coração, Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, para que essa palavra possa mergulhar e de forma impactante possa transformar a sua vida, te encher de alegria. Quem está aqui disposto a acolher a palavra de Deus, já vai falando amém ou acolhe a tua palavra. Já vai reagindo à palavra de Deus que está aí, porque o Senhor está procurando alguém que se abra para acolher a palavra. Você que está em casa também vai reagindo à força profética dessa palavra que é proclamada sobre a sua vida. Essa mulher, ela fez um gesto concreto de que alguém acreditou em Deus. Qual foi o último dia? Qual foi a última vez que você entrou na capela do Santíssimo, na sua paróquia, se prostrou aos pés de Jesus sacramentado e começou a chorar os seus pecados? Começou a declarar o seu amor por Ele? Qual foi a última vez que você entrou aqui, na associação do Senhor, e entrou ali no oratório, na capela do Santíssimo, e chorou os pecados? Assumiu o perdão de Deus, assumiu o amor de Deus. O Senhor quer que nós de fato possamos atualizar essa passagem em nossas vidas, saindo apressadamente ao encontro dEle e falando: Senhor, este homem não te acolheu verdadeiramente, esse homem queria ali provar o seu caráter, ele queria testar para saber se verdadeiramente tu eras um profeta. Mas esta mulher, ela não apenas fez um gesto de chorar os pecados, de enxugar com os cabelos, de ungir os seus pés, mas ela te acolheu no na casa do coração dela, e é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero acolher a tua palavra na casa do meu coração. Por isso vem Jesus, e nós precisamos fazer isso, querido e querida. Como eu disse, Jesus já tinha perdoado essa mulher, Jesus já tinha dado a graça do perdão, por isso que ela foi capaz de demonstrar o amor a Ele. Jesus já te perdoou, Jesus já te curou, Jesus já te transformou, somente pelo gesto, o ato de você sair de casa e vir aqui. Jesus já estava te atraindo, Jesus já estava demonstrando o propósito dEle sobre a sua vida, e não foi em vão que você viesse aqui, não é em vão. Você que está aí nos assistindo, talvez você passou agora o canal e quis saber o que estava acontecendo, e algo foi movendo na sua vida, uma experiência de quebrantamento, uma experiência de que Jesus, Ele não chamou aquela mulher pecadora de pecadora, mas Ele enxergou por trás do pecado alguém que era filha amada do Pai. Você não é o seu pecado, você não é o seu adultério, você não é as suas drogas, você não é a realidade que você vive de pecado. Você é filho amado de Deus, e muitas acusações estão vindo na sua vida, e você também faz voto íntimo dizendo que você não presta, que você nasceu para perder, que você não é merecedor da graça de Deus. Em nome de Jesus, renuncia a tudo isso, porque você é filho. Você é filha, e essa mulher fez essa experiência. E diante de tudo aquilo, como aquele homem não percebeu o que estava acontecendo, Jesus vai contar uma parábola, onde duas pessoas, havia um credor e dois devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. E ambos foram perdoados. E Jesus perguntou ao Simão: quem o amará mais? Ele respondeu: aquele que teve a maior dívida perdoada, ou seja, 500 denários.
E aí Jesus vai dizer: respondeste bem. Quem muito perdoa, muito ama. Só que Jesus tinha interesse também da alma daquele homem. Por isso que Jesus começou a falar: vês esta mulher? Eu entrei na sua casa, tu não lavastes os meus pés. Todavia, ela lavou os meus pés com as lágrimas, porque Jesus queria levá-lo ao quebrantamento. Jesus queria demonstrar que o fariseu também era destinatário da sua salvação, da sua graça. Tu não me destes o beijo, mas ela beijou os meus pés, não para de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça, ela ungiu os meus pés com o perfume. Jesus começou a fazer com que aquele homem reparasse o ato de fé daquela mulher, para que ele viesse também a se arrepender, e se arrependendo viesse gozar da graça do perdão e da salvação, e pudesse ser livre para amar. Só que aquele homem não percebeu o que estava acontecendo ali. E muitas vezes nós também não percebemos a visitação de Deus em alguns momentos na nossa vida. Algumas demonstrações que Deus quer nos revelar para que possamos de fato nos voltar a Ele. Jesus tentou ali abrir os olhos dele, mas ele não se abriu. E você viu que quem foi muito perdoado, quem devia 500 denários, era aquela mulher que era tida como pecadora pública. Mas como eu disse, Jesus não nos chama do nosso pecado. Ele nos vê como filho. Ele nos vê como filha. Te vê, mulher, como filha do Pai muito amado. E naquele momento ali, quem devia 50 denários era o fariseu. Porque o fariseu é alguém que conhece a lei, é alguém que é debruçado, que é chamado a debruçar-se sobre a lei do Senhor, conhecer a Torá, conhecer o Pentateuco, os 5 primeiros livros, conhecer os salmos, conhecer os profetas. Era alguém, vamos dizer, um religioso como eu e você, que devia pouco, mas também que deveria fazer uma experiência amorosa de perdão. Mas se sentiu o justo dos justos, mas não reconheceu que o único justo que estava naquela mesa era Jesus. E naquele momento ali que Jesus começa a trazer essa realidade dessa parábola, começa a demonstrar para nós que o meio que nós temos de amar é por meio do perdão, do acolhimento do perdão. Eu gosto da tradução da Sagrada Escritura da Tebe, no versículo 47, que diz assim: se eu te digo que os seus pecados foram perdoados, é porque ela mostrou muito amor. Jesus afirma que os pecados da mulher já foram perdoados, não disse que seriam perdoados. É como também Isaías vai dizer, e também São Pedro vai dizer na sua carta: por suas chagas nós já fomos curados. Não vai dizer nós seremos, não, nós já fomos. Essa mulher já tinha sido perdoada, por isso que ela toma aqueles gestos de um encontro do Senhor, sair apressadamente e manifestasse o amor. Ela, todavia, não demonstraria tanto amor se ela ao menos não tivesse assumido, em primeiro lugar, o amor, o perdão, a aceitação de Deus. Por isso eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida: o perdão libertou-a para amar, e o perdão é capaz de te libertar para você amar aquele que te feriu, aquele que te abusou, aquele que fez algum mal contra você. Talvez você está aí com alguma inimizade de alguém na sua casa, de alguém na sua família. Talvez, infelizmente, você foi molestado, molestada quando criança, de alguém muito íntimo de você. E isso causou uma grande ferida na sua vida. Talvez você foi caluniado, talvez você foi traído, foi traída. Talvez alguém fez um grande mal contra você. E você se fechou-se completamente a essa pessoa. E isso tem sido obstáculo para que você venha amar verdadeiramente a Deus. Venha se amar, venha se perdoar e amar aos outros. Mas se você perceber nesse momento que Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar, para que você pudesse ter vida,
você agora, como um ato de fé, é chamado em nome de Jesus perdoar essa pessoa. Porque se você hoje vive debaixo de tragédia, debaixo de dificuldade, é porque você está presa na falta de perdão, e isso tem te aprisionado, te colocado numa reclusão. Mas Jesus quer te libertar para que você possa amar a todos e amar inclusive a Ele, para que aquela palavra possa se cumprir na sua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Você precisa agora, como um ato de fé, olhar para o seu esposo que te traiu, para a sua esposa que te traiu, para o seu pai que te abandonou, para alguém que fez algum mal. Você vai olhar para essa pessoa como se estivesse olhando para Jesus e fazer um ato de amor para essa pessoa, de perdão, como se fizesse um ato de amor para o teu Senhor. Eu não tenho dúvida de que se você se abrir à experiência do perdão, você vai de fato receber a graça do perdão e a graça do amor. Eu quero aqui terminar, para que a gente possa rezar, chamando a atenção para vocês para a conclusão dessa pregação. O ato daquela mulher de regar os pés de Jesus demonstrou gratidão. Qual foi a última vez que você demonstrou um ato de gratidão para Jesus? Por Ele ter te dado a vida, por Ele ter morrido no seu lugar. Eu quero declarar para a sua vida no ano de 2020, a gratidão gera milagres, e muitas pessoas não recebem os milagres de Deus, os benefícios de Deus, porque não são gratos, não elevam os olhos aos céus e diz: muito obrigado pelo dom da minha vida, muito obrigado por esse programa que eu assisto na minha casa e que me alimenta. Muito obrigado por eu estar aqui. Um ato de gratidão faz você também, querido amigo, querida amiga, a contribuir com essa obra de evangelização. É um ato de amor, um ato de gratidão, porque o Senhor providenciou esse programa, essa televisão, essa obra de evangelização como um novo areópago, para que o anúncio da palavra fosse ministrada sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre inúmeras pessoas. E um ato de fé, um ato de gratidão, é você também contribuindo, ligando para esta obra, ligando e falando assim: eu quero de fato ser um amigo. Eu quero me associar para que muitas pessoas possam colaborar com a obra de evangelização. Esse mesmo ato de amor acontece com o seu padre, que muitas vezes você está lá sendo alimentado na Eucaristia, na confissão, na unção dos enfermos, pela homilia ministrada, e você precisa também ali pagar o dízimo na sua paróquia, ajudar o seu pároco com as obras de evangelização. Isso é ato de gratidão que passa também, a conversão passa também pelo bolso. E muitas vezes as obras de evangelização não são abençoadas, porque o dinheiro está no nosso bolso, e nós ainda estamos no apego, e nós não fazemos a experiência de Levi, que levantou-se da coletoria de impostos, deixou tudo para seguir o Senhor. Nós não fazemos a experiência de Zaqueu, que deu a metade dos seus bens aos pobres, e a quem ele defraudou, ele deu 4 vezes mais. Nós precisamos agora, eu estou dando aqui um ato, um gesto concreto que me veio como inspiração, como um ato de gratidão. Mas o ato de gratidão pode ser você mandar um WhatsApp agora e falar que você ama aquela pessoa que te feriu, ou até mesmo alguém que não te feriu, mas que você não tem a coragem de declarar o seu amor para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para alguém. Nós precisamos demonstrar que ao participar desse encontro, ao ouvir e ver essa pregação, a estar aqui, você ao voltar para casa, você teve a sua vida transformada, a sua vida liberta, para que outros queiram fazer esse caminho, queiram fazer essa descoberta. Enxugar com os cabelos e não com o pano os pés de Jesus foi um gesto de que aquela mulher estava dizendo: eu sou íntimo dele. Eu sou íntimo do Senhor. Porque segundo o costume judaico,
a mulher ela vivia com o cabelo preso. E ela só soltava os cabelos no momento de intimidade, quando estava no quarto com o seu cônjuge, com o seu esposo. Aquela mulher estava ali demonstrando que ela reconheceu Jesus como esposo. Ela solta o cabelo e fala: eu sou íntimo dele, como ele é íntimo de mim. O Brasil precisa de homens e mulheres íntimos de Jesus. Intimidade com a palavra, intimidade na oração, intimidade na vida sacramental. E nós precisamos, como essa mulher, demonstrar: eu quero ser íntimo. E você, mulher, vai dizendo: eu quero ser íntima dele. Eu quero acolhê-lo no meu coração. Eu quero ter intimidade com o meu Senhor, que me transformou, que me libertou e que curou a minha vida. O ato dela beijar os pés de Jesus era como se ela estivesse dizendo, e como eu já disse em vários momentos nessa pregação, ela beijava os pés de Jesus dizendo: ele não acolheu você, não te acolheu, Jesus, na sua casa. O fariseu não te acolheu, mas eu te acolho no meu coração, na casa do meu coração. Quantos homens e mulheres precisam falar isso hoje e ter essa reação, essa atitude? Eu te acolho, Senhor, na casa do meu coração. Vem, Jesus, entrar no meu coração, como Zaqueu acolheu Jesus na sua casa, como também Apocalipse 3, 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Querido e querida, o Senhor está à porta do nosso coração batendo, mas Ele não está batendo de fora para dentro, Ele está batendo agora de dentro para fora, porque nós somos templo do Senhor, Ele habita dentro de nós. Deixe agora o Senhor reinar na sua casa, deixe agora o Senhor reinar na sua vida, deixe agora o Senhor transformar tudo. Beije os pés do Senhor e fala: Senhor, Tu és tudo para mim, eu te acolho. E por fim, ela ungiu com o perfume os pés de Jesus. É o momento ápice da passagem, porque ela estava dando o melhor de si mesma. Qual foi a última vez que você deu o melhor de si para Jesus? Qual foi a última vez que você deu tudo? Qual foi a última vez que você deu a primazia para Deus? Como vai dizer Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nós queremos, infelizmente, os acréscimos, e nós esquecemos a primazia do Senhor. Entra na minha casa, entra no meu coração, reina Jesus na minha vida. Nós precisamos fazer essa experiência. Nós precisamos sair das realidades pecaminosas. Nós precisamos agora renunciar o pecado. Nós precisamos renunciar a nossa vida sem sentido. Nós precisamos agora tomar uma atitude de ser perdoados por Jesus, para que possamos amar. Mas para ser perdoado precisa reconhecer o pecado. Precisa reconhecer, meu irmão, minha irmã, que você é doente, porque Jesus veio buscar e procurar o que estava perdido. Ele veio dar o remédio correto para curar a minha enfermidade e a sua enfermidade. Agora basta você se abrir. Basta você falar: Senhor, de fato eu preciso hoje receber o perdão. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados? Qual foi a última vez que você de fato foi ao teu sacerdote e depois de fazer um exame de consciência você chorou? Você se ajoelhou, você bateu no peito: minha máxima culpa, eu pequei, Senhor, eu pequei. Tu és santo, eu sou pecador. Tu és tudo, eu sou nada. Vem na minha casa, eu não aguento mais uma vida sem sentido. Eu não aguento mais viver numa reclusão, eu não aguento mais viver numa prisão. Não, Senhor, eu quero ser livre, eu quero amar aqueles que me feriram. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus agora está te perdoando, para que você possa ter um gesto de amor e amar aqueles que te ofendeu, porque a libertação da sua vida vai acontecer. E eu profetizo sobre a sua vida agora. Você que tem sofrido enfermidade por falta de perdão, Deus agora te liberta, porque você abriu-se ao perdão. E vai cantando essa música e se abrindo ao perdão de Deus. Inunda meu ser, ai, inunda meu Inunda meu ser, Senhor.